Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi! Hoje nós vamos fazer a correção, então, da apostila 1, página 53, e o primeiro exercício aí era o exercício de número 1, que diz assim, ó. Um engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. Considerando um trecho da fiação com determinado comprimento, que irá alimentar um conjunto de lâmpadas, avalie as seguintes alternativas afirmativas. Então, vamos lá. Vou começar a nos estruturar aqui, ó. Essa é a página 53, exercício 1. A primeira afirmativa, esse cara diz o seguinte: quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência elétrica. E você lembra que quando ele fala de área, que é essa questão aí do fino ou grosso, do comprimento do fio, isso está relacionado à segunda lei de Ohm, que diz o seguinte: a resistência é Rho, resistividade, vezes o comprimento do fio, sobre a área da sua seção transversal. Então, se a gente analisar aqui, ó, se o fio for mais fino, a área dele diminuiu. O comprimento permaneceu o mesmo, o material é o mesmo, não é? Área e resistência são inversamente proporcionais. Então, quanto mais fino, maior a resistência. O item 1 é falso. O item 2, a afirmativa 2, nos diz o seguinte: quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. Então, vamos pensar o seguinte: de novo, ele está falando de um fio mais fino, então, de novo, eu estou considerando esse fio como uma resistência maior, beleza? Igual no item 1. Se você olhar a potência, deixa eu pegar aqui a caneta azul. Se você olhar a potência do condutor, ela pode ser escrito como R vezes I ao quadrado. Se a sua resistência aumentou, pelo motivo que a gente viu aqui na questão 1, a sua potência também vai aumentar, beleza? A corrente que vai passar por ali vai ser a mesma, o aparelho que for ligado nessa tomada, por exemplo, vai consumir a mesma corrente, só que agora tem uma resistência maior, então tem uma potência dissipada maior. O item 2 é um item verdadeiro. E o terceiro vai nos dizer o seguinte: quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistividade. E daí se liga, porque resistividade é essa letrinha Rho. Essa letrinha Rho depende do material, não depende do comprimento do fio, da área, depende do material e da temperatura que ele está submetido, beleza? É como funciona, por exemplo, aquela lâmpada de tungstênio, aquela incandescente antiga, né? Ela esquenta, ela fica com uma resistência maior e daí ela brilha bastante, não é? Então, o item 2, o item 3, perdão, também é falso. Ficamos como resposta, então, a letra B, beleza? Bora para a próxima, que é a questão 3. Opa, questão 3 aí pra gente, ó. Vamos lá. Questão 3. Ele diz o seguinte: um chuveiro elétrico alimentado por uma tensão eficaz de 120 volts. Então, eu já sei que a tensão U a que ele está submetido é de 120 volts. Pode funcionar em dois modos, verão e inverno, quente e morno, né? Considere os seguintes dados da tabela.
E aí ele me deu a tabelinha da seguinte forma. A potência do verão é de 1000 watts e tem uma certa resistência RV. Para o inverno, eu tenho uma potência PI de 2000 watts e uma resistência RI, R inverno. O que você precisa pensar? Você precisa pensar o seguinte, o que esses caras têm em comum? Essas potências, elas são provenientes do mesmo chuveiro, que está ligado a uma mesma tensão. Você não muda de tomada para mudar a temperatura da água do seu chuveiro, não é? Então, eu tenho em comum essa DDP. Eu conheço as potências e vou escrever, inclusive, só para facilitar aqui a vida, que a potência do inverno é 2 vezes a potência do verão, né? 2000 é o dobro, é 2 vezes 1000. Então, eu vou pensar assim, ó, a DDP do verão é a mesma DDP do inverno. Eu quero uma relação de resistências conhecendo as potências. Nós podemos escrever, então, que a potência ela é U quadrado sobre R. Eu vou isolar o U aqui, ó. Ficou P vezes R é igual a U quadrado. Ai, professora, mas esse quadrado vai ter que tirar uma raiz? Vai não, se liga aqui. Olha só, essa igualdade aqui a gente já tinha combinado que valia, né? Opa, beleza. Eu posso manter a igualdade desde que eu faça a mesma, a mesma operação matemática dos dois lados, beleza? Então, que operação matemática eu vou fazer para facilitar? Eu vou botar um quadrado aqui, ó. Continua igual, porque eu fiz dos dois lados, beleza? Então, seguindo, a gente pode escrever assim, então, ó. Potência verão, resistência verão. Isso tudo eu estou tirando daqui, beleza? Estou substituindo. Potência inverno vezes resistência inverno. Ele me pediu resistência inverno sobre verão. Então, eu vou passar a potência inverno para o lado esquerdo, dividindo. Do lado direito, eu já tinha o RI e vou passar o RV dividindo. Joia! Aí, se você olhar aqui o que a gente escreveu, ó, vai ficar assim. PV é potência do verão, deixa aí. PI, você sabe, é 2 vezes PV. Repete o lado direito, que é o que ele está pedindo para você. Olha só, é PV e é PV. Cortei, então fiquei que o RI sobre RV é 1 sobre 2, que lá nas alternativas ele te deu como número decimal. É meio, e aí não tem unidade de medida, porque você dividiu resistências, cortou as unidades. Resposta, letra A. Moleza, não é não? Vamos para a próxima, questão 4. Opa, questão 4 aí, ó. O chuveiro elétrico esquenta porque apresenta e a gente lembra que no nosso circuito elétrico, quem transforma energia elétrica em energia térmica, e eu preciso dessa energia térmica para poder esquentar, né? Preciso de calor, é a resistência. Então, o primeiro espacinho aí vai ser preenchido por resistência. Beleza. Que aquece a água quando passa uma o que elétrica? O efeito Joule, ele acontece pela passagem de corrente elétrica, beleza? É os elétrons tentando passar por essa resistência que promove esse aquecimento, beleza? A esse fenômeno chamamos de efeito, e aí eu já tinha dado spoiler quando eu falei ali em cima, né? De efeito Joule. Alternativa E, moleza. Vamos seguir a vida aí, então. Seguindo, nós temos a questão 6, que diz o seguinte. Um disjuntor é um
dispositivo eletromecânico destinado a proteger circuitos contra a sobrecarga e o superaquecimento. Pretende-se dimensionar um disjuntor para proteger um ambiente cuja rede elétrica fornece uma tensão de 120 volts e possui uma lâmpada de 60 watts, um ar-condicionado de 1000 watts e um computador de 140 watts. Então, eu tenho todos esses aparelhos aí nessas potências, né? Esse ambiente ficará mais bem protegido, considerando-se a tolerância de 30% com um disjuntor de. Se você perdeu o nosso momento ao vivo, eu expliquei o que é um disjuntor. Disjuntor é um aparelho, um dispositivo que tem a função de proteger um circuito, beleza? É aquela chavinha que desarma, que cai, quando você liga muita coisa na sua casa, por exemplo, ou quando tem uma sobrecarga, ou às vezes quando a luz falta e ela volta, às vezes ela volta desarmando esse disjuntor, né? Então, ele é uma chavinha que protege o seu circuito de sobrecargas, beleza? E aí, ele me disse o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, que essa é a questão número 6. As informações que eu tenho são as seguintes, ó. Eu tenho essa galera toda ligada numa tensão de 120 volts. E todos esses aparelhos, eles estão submetidos a essa mesma tensão. Então, a minha potência total, porque eu não preciso analisar para cada um deles, é a soma dessa galera toda. 60 mais 1000 mais 140. Isso tudo é para dar 1.200 watts. O meu disjuntor, ele desarma quando há uma sobrecarga. E é uma sobrecarga de corrente elétrica. Inclusive, as suas alternativas estão em amperes. Então, eu quero saber que corrente esse sistema consome e depois eu levo em consideração essa tolerância, beleza? Como que eu relaciono potência, tensão e corrente? Pela definição de potência, não é? Que é I vezes U. Então, ficou assim, ó, potência 12.000, a corrente que eu estou querendo saber qual é, e o U, o U eu já conheço, são 120 volts. Já vou cortar um zero de cada lado aqui, ó. Então, quando eu passar aqui para o outro lado, ficou 120 dividido por 12, que até ontem estava dando 10 amperes. Só que cuidado, porque essa aqui não é a resposta final. Porque lá ele me disse o seguinte, ó. Esse ambiente ficará mais bem protegido, considerando-se uma tolerância de 30%. Então, vamos ver quem é esse 30% de 10. É 3, mas eu vou fazer a regrinha de 3 aqui com você, tá? 10 é o todo, é o 100%. Quanto é... Opa, não é igual não. Quanto é 30% desse valor? Aí você multiplica cruzado, né? 10x é igual a 300. Já vou cortar um zero de cada lado. X é igual a... Opa, faltou um zero aqui. Era 100, né? Deixa eu apagar aqui todo mundo. Era 100x, era 100x. Foi mal, foi mal. O que eu estou multiplicando é o 100%, né? 10 vezes 30, 300. Ficou mais fácil ainda, porque daí agora eu consigo cortar 2 zeros de cada lado, não é? X é igual a 3. Então, eu vou tolerar mais 3 em cima dos 10. Qual tem que ser a corrente lá do meu disjuntor? 13 amperes. Alternativa D, de fácil. Bora para a próxima? Bora para a próxima? Bora lá para a questão 7, então? Vamos juntos aqui, ó, na leitura do negócio. Um reservatório de um vaporizador elétrico. No reservatório, né? São colocados 300 gramas de água, cuja temperatura inicial é de 20 graus Celsius. No interior desse reservatório, encontra-se um resistor de 12 ohms, que é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes, quando o aparelho está em funcionamento. Considerando que toda energia elétrica é convertida em energia térmica, calor, né? E é integralmente absorvida pela água, glória a Deus, porque não vai ter dissipação de energia, né? O tempo que o aparelho deve permanecer ligado
para vaporizar, 1/3 da massa de água colocada no reservatório deve ser de. E daí ele me dá alguns dados. A gente primeiro precisa pensar no processo. Se você perdeu a aula ao vivo, te explico aqui de novo como é a ideia dessa questão, tá? É o seguinte, quando você vai esquentar alguma coisa, você fornece um tipo de calor que se chama calor sensível, tá? Deixa eu botar aqui questão 7. Esse calor sensível, ele é MC delta T. Então, depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura que você vai promover nessa substância. Quando você muda essa substância de fase, o calor é um calor latente, que é M vezes L. É a massa vezes o calor latente daquela mudança de fase, beleza? E aí, o esquema aqui é o seguinte: tu vai esquentar a água e vai vaporizar, vai transformar em vapor só uma parte dela. Para ela chegar a se transformar em vapor, primeiro ela tem que chegar na temperatura de ebulição, que é de 100 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fornecer um calor sensível para essa água. Quem é esse calor sensível? É para toda a massa de água de 300 gramas. Para a água que tem um Czinho que ele me disse aí, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, e ela vai sofrer uma variação de temperatura, que você lembra que é o final menos o inicial, de 100, que é a temperatura final, que ela tem que chegar lá na temperatura de fervura, menos o 20, que era a temperatura inicial dela. É de 80 graus Celsius. Você precisa estar atento às unidades de medida, tá? E aí, aqui, ó, quem dita as unidades é esse Czinho. Deixa eu colocar mais fininho aqui para eu não escrever em cima. Olha lá. Temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius. Massa em gramas. Massa em gramas. E aí a minha quantidade de calor vai ser medida em calorias. Beleza? Então ficou assim, ó. Vou substituir lá na primeira equação nessa aqui, tá? Olha lá. Massa 300. Czinho 1. Delta T de 80. 8 vezes 3, 24. Mais 3 zeros. 24.000 calorias. Então, toda a minha água já está na temperatura de mudança de fase, beleza? Aí, ele me manda vaporizar 1/3. Então, quem é que vai mudar de fase? Vai ser uma massa de 100 gramas, né? 1/3 dos 300 gramas, isso é 100 gramas, né? Beleza, vou tirar isso aqui daqui só para a gente ganhar aqui um pouquinho de espaço, beleza? Então, eu vou ter 100 gramas com um calor latente de vaporização que ele me deu de 540 calorias por grama. E daí, de novo, a unidade de medida, né? Por grama, grama, tá de boa. Então, a minha segunda parcela de calor vai ser massa 100, calor latente de 540. Multiplicar por 100 é só aumentar 2 zeros, né? Então, isso aqui são 54.000 calorias. Qual é a quantidade de calor total, então, que você vai fornecer para fazer o que ele pediu? A soma desses dois, 24.000 mais 54.000. Se você botar aí na calculadora, é para dar 78.000 calorias, beleza? Só que ele me pediu tempo. E quando eu falo de tempo, eu levo em consideração uma potência. A definição de potência. Opa, apaguei o negócio aqui. A definição de potência não é quanto de energia eu forneço por unidade de tempo? Perdão. Só que eu não tenho essa energia, mas lá na eletricidade, na elétrica, eu tenho a forma de calcular energia, potência, desculpa. Eu tenho os dados de resistência e corrente, então eu vou fazer como RI quadrado. Então, a nossa potência ficou resistência de 12 ohms numa corrente de 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 12, 10 ao quadrado, 100, eu acrescento 2 zeros. Watts, beleza? E o que significa watts? São quantos joules de energia eu forneço
por segundo. Então, olha que a gente está com um problema agora de unidade de medida, porque a sua energia térmica, ela está medida em calorias. Então, a gente vai precisar organizar esse negócio aí. Ele me deu a transformação. Ele me disse que uma caloria é 4,2 joules. Então, eu vou transformar isso aqui em joules. Concorda comigo que é só multiplicar por 4,2? Se você não consegue perceber isso aí dessa forma, faz uma regrinha de 3 que vai dar a mesma coisa, beleza? Então, vai ficar 78.000 vezes 4,2. Botei aqui na calculadora, deu esse numerozão aqui, ó. 327.600 joules, beleza? Então, agora eu vou fazer uma regrinha de 3 para saber o tempo, porque eu tenho 1.200 joules fornecidos em 1 segundo. Quanto tempo, que é o que ele está me pedindo, demora para eu fornecer 327.600 joules? Multiplicou cruzado, né? 1.200x é igual a 327.600 vezes 1, que é esse próprio número. Passei o 1.200 dividindo, ficou então 327.600 dividido por 1.200. Deu 273. O quê? Segundos. E lá nas suas alternativas, isso está em minutos e segundos. Então, vamos pensar o seguinte: a cada 60 segundos, 1 minuto, não é? Então, se eu pensar assim, ó, 4 minutos dariam 240 segundos. Basta multiplicar por 60, né? Vou botar de outra cor aqui para você não se perder. Olha lá. Basta multiplicar por 60. Chegou perto, ó. Faltam sobraram, né, que dos 273, quando eu tiro 240, 33 segundos. Então, são 4 minutos e 33 segundos, alternativa B. Eu só não te aconselho a fazer a divisão indo para decimais, porque daí fica difícil de você perceber os segundos, beleza? Eita, que essa foi cumprida. Bora para a próxima? Oi de novo, questão 9 aí pra gente, ó. Eu trouxe o gráfico para ficar mais fácil da gente analisar juntos, tá? Mas vou fazer a leitura aqui, me acompanhe aí. O filamento de uma lâmpada incandescente submetido a uma tensão U é percorrido por uma corrente de intensidade I. O gráfico a seguir mostra a relação entre I e U, é o gráfico que nós temos aí na tela. As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada. A primeira afirmação ele me diz o seguinte, ó. Opa! Afirmativa 1. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada. E aí você pensa comigo assim: se a sua resistência é constante, ela obedece à primeira lei de Ohm, não é? U é igual a R vezes I. E isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Então, quando eu fizer o gráfico de U por I, aqui está ao contrário, né? Mas não deixa de ser um gráfico de U por I, teria que dar um gráfico de uma equação de primeiro grau, que é uma reta, né? Não é uma reta o nosso gráfico. Então, esse resistor, ele não é ômico. A resistência dele não é constante para quaisquer valores de tensão e de corrente, beleza? Então, o item 1, ele fica falso, beleza? O item 2 vai me dizer o seguinte: a resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. E pode ser que isso aconteça? Pode, porque a gente já verificou que essa resistência ela não é constante. Mas vamos analisar de novo, olhando a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Que informação você tem? Você tem informação de que o U aumenta e o I também aumenta. Claro, a sua curva ela está indo tanto para a direita quanto para cima. Tem um aumento de tensão e também de corrente. Só que, se você analisar o gráfico aqui,
a tensão ela aumenta muito mais rápido do que a corrente aumenta. Então, vamos pensar assim, ó. Deixa eu apagar aqui para eu poder te mostrar o que eu estou querendo dizer. Olha lá. A sua corrente começou em 0 e chegou aqui pouco acima do 0,3, né? Que seria essa linha aqui. A sua tensão também saiu de 0 e chegou num valor de 10. A tensão está aumentando muito mais rápido do que a corrente está aumentando. Então, vamos analisar aqui, ó. U sobre I está dando R, né? Passei o I aqui dividindo. O numerador, que é o U, ele aumenta muito mais rápido do que o I, beleza? Isso aqui não vai ser constante, embora os dois aumentem, porque eles não estão aumentando na mesma proporção, mas como o denominador vai estar maior do que o de baixo, conforme o gráfico, a sua resistência ela vai aumentar e não diminuir, como ele disse, o item 2 é falso. Se a corrente aumentasse muito mais do que a tensão, daí sim a sua resistência ela iria diminuir, beleza? Item 3, vamos olhar juntos aqui o item 3, ele diz assim: a potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. Vamos dar uma olhada como a gente pode escrever potência. Eu poderia escrever como RI quadrado? Poderia, só que daí esses dois caras vão variar, então não é uma boa. Eu poderia escrever como U quadrado sobre R? Poderia, só que daí também o U e o R vão variar, então também não é uma boa, porque o R também depende da variação de I e de U ao mesmo tempo, né? Então, o jeito mais fácil é analisar o I vezes U, porque eu consigo, pelo gráfico, olhar o que acontece com eles de uma forma mais fácil. Olha lá, a tensão aumenta. A tensão aumenta aqui na horizontal para a direita. A corrente também aumenta, aqui vertical para cima. Dois números aumentando, sendo multiplicados entre si, o resultado só pode aumentar. Então, o item 3, ele é um item verdadeiro. A nossa resposta fica a alternativa C. É isso aí, então, pessoal. A gente se vê na próxima. Beijo, tchau!